Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Papo de Amigos. Com a permissão do Mestre Jesus, vamos iniciar essa live de hoje, dia 1º de março, feriado de Carnaval. Hoje nós estaremos recebendo uma super convidada, Maria dos Santos, terapeuta. Ela vai nos falar, vai nos ensinar como se recuperar dos traumas. Um assunto muito importante para os dias de hoje. Eu acho que todos, se já não passou por um trauma, teve algum parente ou alguém, um amigo, um conhecido, que já passou por essa situação. E hoje, nada melhor do que uma terapeuta que lida com isso no seu dia a dia, com muita experiência. A Maria vai nos falar aqui sobre quais são os tratamentos, quais são os tipos de trauma, como que a gente pode lidar com essa situação, tá? Então, eu peço a todos novamente, agradeço a todos que já estão entrando aqui, que estão conosco sempre nas nossas lives, que mandem pergunta, tá? Que mandem seus questionamentos, suas dúvidas, tá? A Cássia, a Fernanda já entrou aqui, tá? O Roger Macedo também entrou. O João Carlos sempre está aqui com a gente. A Eliana, boa noite, Eliana. O Pedro também está aqui online com a gente. É com muita satisfação que a gente recebe a todos. Nós vamos fazer uma live sempre descontraída. É muito importante a participação de vocês. É um tema que gera muitas dúvidas. A gente tem que tentar extrair ao máximo da nossa convidada, tirar as dúvidas. Nós vamos falar hoje com ela aqui, vamos bater aquele papo sempre descontraído. Eu vou adicionar aqui os nossos integrantes, o Matheus e o professor Luiz Carlos, para adentrar a live. Peço que a vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, tá? Nosso canal no YouTube é youtube.com/papo de amigos 10, tá? Lá no nosso site, no nosso canal, tem todas as participações, tem todas as nossas lives lá, já direto no nosso canal. Então, você perdeu alguma live, você adiciona a gente lá no canal nosso no YouTube. Lá tem todas as lives. Se inscreva no canal. Toda vez que a gente adicionar algum vídeo novo, a gente vai... vocês já recebam as notificações, tá? O Matheus aqui, ele entrou para mim e congelou a imagem dele. Eu vou tentar adicionar ele de novo. Vou tentar chamar o professor também para a live já. Eu queria que vocês nos falassem como é que está chegando o som, como é que está chegando a imagem para vocês. Tá? É muito importante saber aí de vocês como que está para nós. Às vezes a imagem para mim aqui tá boa. Se a gente tiver com algum problema técnico, se o Instagram tiver com algum problema, que vocês relatem. Ó, aqui tá chegando ok, som e imagem, tá? Vou tentar novamente a Sueli Justino. Grande abraço, boa noite, Sueli. Tá sempre com a gente também. O Diálogo com os Espíritos entrou também, ajuda a gente a divulgar as nossas lives. Boa noite para você. Tá? A Nonô também acabou de entrar aí na live. Eu vou agradecendo a todos, esperando os nossos convidados entrarem, tá? Vou tentar adicionar o professor novamente, o Matheus, na live. Então, eu peço a todos, vamos lá, acho que o Matheus conseguiu. Boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite, menino lindo! Como que você está? Eu tô sensacional, melhor agora vendo meu anjo bom. Que bom! Satisfação em ter a sua presença mais uma terça-feira. Terça-feira de carnaval e a live Papo de Amigos a todo vapor, né, Matheus? Opa, tamo aí. Eu estava falando pro pessoal aqui para acessar o nosso canal, se inscrever no nosso canal do No YouTube. YouTube, Papo de Amigos 10 barra 10. apresentação. E isso, lá tem todos os nossos vídeos. Todas as lives estão salvas lá no nosso canal no YouTube. O professor tá entrando aí que eu já vi. Exatamente, eu vou chamar, tentar adicionar, vou esperar o professor entrar para a gente adicionar a nossa convidada, Olha o ao homem aí. professor. Boa noite, pessoas. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Temos surpresa para hoje à noite. Eu mandei lá no grupo, mas que não deu tempo de vocês verem ainda. Ah, tá, tem surpresa? Tem. Isso é muito bom. Surpresa de carnaval.
Né, surpresa de carnaval ia ser você pôr sua fantasia de mulher lá do Bloco dos Sujos, você não foi. Né, ó. O professor, ele não Não cumpriu o que cumpriu. prometeu, né? Não Não, teve, não teve, não teve coro suficiente, não teve voto suficiente. O Olha aí, não sim venceu. cumpriu. Pega minha água pra mim. O sim venceu. Eu vou adicionar a nossa convidada, tá? Vou chamar ela aqui já. Vamos ver se eu consigo adicionar ela na live. Agradecer a todos que já estão entrando, estão acenando aqui para nós. Deixe que tá o som, a imagem, tá? É muito importante, porque às vezes o Instagram fica meio instável. Para mim, a imagem de vocês às vezes está congelando, mas o som tá perfeito, tá? Tá muito bom. Meu irmão entrou aqui na live, tem bastante gente. Depois a gente vai começar a falar o nome de todos aqui. Nós estamos com bastante gente já online, tá? Ô, professor e Matheus, fala um pouquinho do nosso canal, fala um pouquinho da nossa convidada, enquanto eu vou tentando adicionar ela aqui, por favor. Eu acabei de falar com ela, ela estava na espera. Mandei até o. Não sei se ela entrou aqui já no Insta. Ela já entrou. Já entrou. Ela entrou, aí, agora sim. O som dela tá um pouquinho baixo. Vamos ver a boa noite dela. Boa noite, amigos. Boa noite para vocês que estão aí do outro lado. Graça e paz. Paz para nós, paz para o mundo, né? Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Boa noite, Maria. É um prazer ter você aqui como nossa convidada. É um prazer você ter aceitado. Gratidão por você estar compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência com a gente, o participante, os nossos parceiros aqui de live, nossos amigos que sempre reservam um pouquinho do seu tempo para acompanhar as nossas lives. Isso é muito importante, né? As pessoas hoje, feriadão de carnaval, né? Tiraram um pouquinho do seu tempo para escutar um pouco o que a gente tem sobre falar sobre como se recuperar de traumas, né? Na abertura da live eu estava falando que quase todo mundo ou passou por um trauma, ou teve algum parente, ou um companheiro, um amigo que passa ou está passando por essa situação, ainda mais nessa situação de pandemia que hoje nós vivemos, agora iniciando aí uma guerra entre a Rússia, né? E isso é muito traumático. Você vê os brasileiros que relataram, os jogadores que conseguiram escapar do país para poder voltar ao Brasil. Então, assim, eu vou te passar a palavra, você se apresente, fale um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Em nome da Live Papo de Amigos, gratidão e seja bem-vinda. Obrigada, gratidão ao professor Luiz Carlos pelo convite e aos amigos pela acolhida, né? Então, eu sou Maria Santos, sou terapeuta, sou conselheira e sou analista corporal. E trabalho com uma metodologia de premissas básicas, porém breve e eficaz. Resolvi os meus problemas com esse método, né? Em apenas 5 sessões de reprocessamento. E já há bastante tempo eu vinha tentando, né, dissolver meus traumas, que são muitos, não eram poucos. Então, eu era muito bloqueada por traumas, por crenças limitantes. Na verdade, as crenças limitantes, mesmo após a gente conseguir se libertar dos traumas, elas ainda ficam pertinentes. Isso é uma luta diária, né? Para mim, estar aqui com vocês hoje como eu posso dizer, é uma quebra de um bloqueio, porque o meu principal trauma, foi rejeição. E o que a rejeição faz com a pessoa? Com o psiquismo, né? E o psiquismo, ele nos sabota o tempo todo, tá? Você quer fazer uma coisa e ele tá ali te limitando. Não vai não, que tu vai se humilhar. Não, que não vai dar certo. Não vai... Entendeu? Ele é dessa forma, ele age dessa forma. Então, mesmo depois que você faz um reprocessamento, você se liberta dos traumas, ainda continua as crenças limitantes que você tem que estar ali constantemente brigando com elas. E é o que eu estou fazendo hoje, tá? Para estar aqui com vocês, é uma briga, né? Com o meu psiquismo dizendo assim, não vai não. E eu digo, eu vou sim, eu vou. Deixa eu só falar uma coisinha já de início. Ela está em Portugal, viu, Rômulo? Em Portugal que você está, né? Eu estou em Esperantina. Você está em Esperantina.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. A nossa mente, ela Fica mente perto, para Luiz. nós? Fica pertinho, Luiz. A nossa mente, ela tenta ela tenta nos proteger, na verdade. A nossa mente, ela tenta nos proteger. Então, ela acaba confundindo, porque ela tenta nos proteger, né? Ela nos protege de uma forma que acaba nos prejudicando. Entendi. Na hora que você começou a falar, veio essa impressão. Eu falei, nossa, parece que pelo jeito... Porque pelo que você falou, o que você passou não acontece só com você, acontece com todos nós. Acontece com todos nós, é verdade, com todos nós. E a gravidade em cada pessoa, em cada psiquismo, é do tamanho do que o psiquismo generaliza naquela ação. Por exemplo, podemos estar 4 pessoas presenciando uma fatalidade, mas cada um de nós vai generalizar aquele fato de uma forma. Por quê? Porque temos 5 perfil emocional. Cada um de nós, somos 4 aqui, certo? Cada um de nós tem uma forma diferenciada de generalizar uma ocorrência, uma situação de fatalidade. Aí é onde que dá a diferença de pessoas que conseguem filtrar, outras não conseguem filtrar e adoecem. Ô Maria, deixa eu fazer mais uma pergunta em cima disso que você falou. Além dos diferentes traços de perfil, existe a questão da carga emocional que cada uma dessas pessoas pode ter vivido e que essa vivência ela pode ser assim vivenciada diferentemente nessas 4 pessoas que você exemplificou, dependendo da carga emocional que cada uma delas já teve em relação a esse determinado fato, correto? Correto. E eu acrescento dizendo que agora aqui eu vou falar uma coisa de Maria, tá? Coisa de Maria, mas eu creio que vocês também vão concordar comigo, mas podem discordar, tá? Eu penso assim que palavras, elas se perdem com o tempo, mas as emoções, elas viajam com o Espírito por todas as vidas, todas as existências de vida na Terra. Eu penso dessa forma, por quê? Porque um feto, né, na barriga da mãe, ele é como se ele já estivesse passando por um processo de um loop, de uma repetição, de uma dor que ele não resolveu anteriormente. Então, ele precisa novamente passar por essa dor, porque é o processo para que ele tenha resiliência daquilo que generalizou. Que eu entendo como se fosse a evolução. É uma evolução. Você passar por aquele loop novamente, aquela repetição daquela dor, para que você evolua e tenha resiliência. Aí, o que é a TRG? O que a TRG faz, né? Que é a terapia de reprocessamento generativo. Ela acelera essa evolução lenta, essa resiliência lenta. Ela acelera. Então, ela tem 5 etapas para fazer o reprocessamento. E nas 5 etapas, quando chega no final, a pessoa, ela inconscientemente, ela se torna resiliente a tudo que aconteceu com ela. Inclusive, eu estou falando no meu caso, tá? Cada caso é um caso. No meu caso, eu reprocessei. Eu nem sei se eu poderia falar isso aqui, né? Porque tem pessoas que não têm essa visão que nós temos. Mas eu reprocessei situações que eu não vivi aqui. Ou seja, a princípio nós trazemos, né, um baúzinho com coisas positivas e coisas negativas de outra vida. Já vem no Espiritismo a gente fala que vem no nosso perispírito, né? No nosso espírito a gente vem trazendo a nossa trajetória. E quando nós estamos aqui, principalmente no começo da primeira infância, os pai e a mãe eles já vão ali através da primeira criação, colocando mais coisas, né, ajudando a contornar, ou às vezes de forma positiva, ou às vezes de forma negativa, e acho que tudo fica no nosso subconsciente, né, as emoções, principalmente as negativas, devem ficar no nosso inconsciente.
Sim, e eu acredito que a gente não nasce numa família, a gente nasce numa família, num determinado ambiente, numa determinada pessoa, não é por acaso. É porque ela precisa passar por aquele loop. Ela tem algo a Então, rever. vai ter pessoas, situação, consequências, que vai te colocar para tu ficar de frente novamente àquela situação que tu precisa resolver emocionalmente. As Maria, emoções, então eu volto a dizer, as emoções viajam com o O espírito. espírito. exatamente. Ô Maria, você poderia dar qual a diferença entre trauma e fobia? Trauma e fobia, não é assim. A fobia, a fobia é assim. A fobia, como é que eu vou te explicar? A fobia, ela é consequência do trauma. Então, digamos que a fobia é um sintoma do trauma. Por que é a fobia? Você tem medo de água, certo? Por que você tem medo de água? Porque você morreu afogado, digamos. Ou porque Sim. você sofreu um afogamento, não chegou a morrer, digamos. Vamos falar dessa vida, para não confundir muitas pessoas, né? A pessoa se afogou, né? Então ela criou um pânico, ela criou um medo. Por quê? Porque ela tem um trauma. Sim. Então, fobia é um medo fora do normal. Fobia é um medo excessivo de morte. Seria uma consequência do trauma. Do trauma. Então, deixa eu fazer uma pergunta assim, se na infância o pai ou a mãe colocar a criança trancada num quarto de castigo, para ele pensar aquele momento, e ele tiver medo de ficar naquele local quando criança, ele pode virar uma fobia lá na frente? Já é. Já é. Se ele ficou com medo, já é. Ele já trouxe isso. Já existe. Já existe. Aí só tá colocando ele naquela condição que eu falei anteriormente, para chocar ele naquela situação, para que ele tenha resiliência. Entendeu? Aí ela pode se manifestar depois na adolescência, na vida futura. Sim, até que ela consiga ter resiliência com aquela dor emocional, aquele medo, aquela frustração, aquela situação, aquele problema. Muito interessante. Ela teria que forçar aquela situação para ela poder superar aquilo lá. Então, como a gente sempre trata aqui... A gente está falando da causa. Agora, o que ela tem que fazer, ela não tem que forçar uma situação, não. Ela tem que reprocessar as dores. Ela tem que reprocessar o trauma. Ela tem que passar por uma terapia de reprocessamento. Não é só a terapia TRG que hoje trabalha com esse método, não. Tem outros métodos. O procedimento é basicamente o mesmo, só muda o nome, né? Eu passei 2 anos, como já comentei com o professor, eu passei 2 anos tentando resolver meus problemas, meus traumas, frustrações, uma porrada de trauma que eu carregava. E com a psicologia eu não conseguia. Não quero falar da psicologia aqui porque tudo é bem-vindo nessa terra. Se não fosse bem-vindo, não existiria, né? Então, mas eles não têm um método. E hoje eu acredito que o mundo tá carente dessas coisas, desses problemas, e está se levantando aí um exército de guerreiros trabalhando o emocional da cultura. Porque não é só esse método que eu estou trabalhando. Eu estou vendo aqui no Instagram que existem várias técnicas, eu já estou vendo várias técnicas, e eu não via isso antes. Então, tem pessoas desenvolvendo métodos para resolver os problemas emocionais, resolver os traumas, para que as pessoas tenham uma vida mais leve, próspera, feliz. Ô Maria, a hipnose seria uma das formas de tratar traumas? Para mim, não deu certo. No teu caso, não deu certo. Você tentou a psicologia normal também? Tentei também a hipnose. Tentei. Comigo não funcionou. Ou seja, comigo não funcionou. Há casos que tem que mergulhar no inconsciente da pessoa, mexer na lama que está lá e...
Exatamente. Thaís, você tocou no ponto. O que tem que fazer? Tem uma ferida, certo? O que é um trauma? Vamos explicar o que é um trauma emocional, né? Vamos fazer aqui uma comparação. Digamos que você tem uma ferida no seu pé direito e alguém passa e pisa nos 2 pés. Qual que vai doer mais? Da ferida. Da ferida, certo? Trauma emocional é da mesma forma. Você carrega, a vida inteira você está com aquele trauma. Alguém toca na ferida de alguma forma, essa ferida sangra. Ela sangra de que forma? Um rompante, uma agressão, um estresse, ou um estágio de depressão, de tristeza, de angústia. Então, cada pessoa tem um modo de trabalhar a dor, né? De manifestar. Tentar se conciliar com aquela dor que foi causada, né? Então, como você falou, mergulhar, mexer na ferida, trazer ela à tona. Tem muitas pessoas que ela prefere não falar da dor, daquilo que está machucando. Ela não fala, ela acredita que deixar ela guardadinha lá é melhor. Tipo assim, não, vamos mexer no vespeiro, ou não gosto de falar do passado, tipo isso. Enquanto ela não mexe, certo? Ela guarda lá. Só que quando alguém pisa, quando alguém toca, quando alguém mexe, aí os efeitos vêm. E como se libertar? Porque essa é a questão, né? Sim. Como se libertar? Maria, então, pelo que você nos passou, assim, resumindo para as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes as pessoas estão entrando aqui durante a live, não pegou desde o início, cabe ao profissional ver qual a melhor forma e qual o melhor tratamento, ou porque cada pessoa vai reagir de uma forma. Como você disse, se 4 pessoas assistirem uma mesma cena, ou alguma coisa traumática, as 4 podem ter reações diferentes daquela mesma situação, seria isso. Então, o tratamento, ele não pode ser assim, padrão, é sempre assim, não. Tem que analisar o caso e ver qual a melhor forma. Como você mesmo disse, que a hipnose para você e a psicologia não resolveu. Você procurou outras técnicas. Seria isso, resumindo? Então, a técnica terapia de reprocessamento generativo, ela é para todos. Como o profissional lida com cada pessoa traumatizada, é que é diferente. Entendi. A primeira base tem uma anamnese, na qual, digamos, eu vou fazer um reprocessamento do professor, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer o reprocessamento do professor. Ele vai me responder, ele vai me responder uma anamnese, e na anamnese ele vai citar as situações que ele viu, ele vai colocar alguns temas lá, certo? O que é anamnese? A anamnese é um questionário na qual é a premissa do reprocessamento. Lá você vai falar um pouco da sua vida, do que machucou, como é que é você com a sua família, enfim, é o início do reprocessamento. Você vai responder a anamnese, certo? E como eu sou analista corporal, e quando eu faço um reprocessamento, eu já faço a análise corporal para mim, porque é importante para mim, porque quando eu faço a análise corporal, eu entendo um pouco de como funciona a mente do professor. Que legal. Não entendo. Por quê? Vou ficar parado perto de você. Não, vou te explicar. Stop, ó. Congelou, professor. Congelei, tô com medo dessa mulher. Então, a forma física do professor, ela foi desenvolvida juntamente com a forma do perfil emocional. É simples. Até os 7 anos de idade, essa forma física ganhou forma de acordo com as emoções que ele generalizou nessa fase de desenvolvimento. Perfil físico, perfil emocional. Por isso que eu consigo saber, assim, se ele tem traumas da infância, a proporção desses traumas de acordo com a análise corporal. Como é que eu faço a análise corporal? Eu preciso de foto do professor de frente, de costas, do rosto
e uma anamnese, que essa anamnese, ela vem antes da anamnese da terapia de reprocessamento generativo, aqui é da análise corporal. Ele responde essa anamnese para eu fazer uma comparação. Eu que gosto de fazer dessa forma, tá? Eu gosto de comparar as respostas com o comportamento. Com a forma física. Eu gosto de fazer isso. Tem pessoas que fazem só a análise do físico, mas eu gosto de fazer, sabe? Para ficar bem... Então, identificando os traumas da infância, eu vou saber que os problemas que ele tem atualmente é simplesmente um loop de repetição, porque ele precisa sentir aquelas dores. Então, vai para a segunda anamnese, que é a anamnese do reprocessamento. Lá ele vai colocar os temas das situações de conflitos, de dor que ele viveu. Eu vou pegar esses temas e vou trabalhar com ele na sessão de terapia de reprocessamento generativo. Que legal. Aí a terapia de reprocessamento generativo, ela tem 5 etapas, que é o cronológico, o somático, o temático presente, o temático futuro e a potencialização. Querem saber cada passo desse? Ô, Rômulo, deixa eu só falar uma coisa pro Rômulo, que ele não sabe. Eu sei do que você está falando, viu, Maria? Só para você saber, Rômulo, eu sou o traço psicopata. Ele sabe! Eu não gosto de falar o nome. Eu sei, porque eu tenho uma grande amiga que é analista corporal e ela me explicou o que é análise corporal. Eu estudei sobre o tema e eu sou do meu perfil é o psicopata, o meu traço predominante, né? O seu traço predominante, porque você tem 5. Exatamente. Mas eu acho que é mesmo, ó, tu tem... É verdade, faz sentido. Que é a forma física aqui, e a forma física também. Já não vamos substituir mais ele. Vamos continuar lá. Professor, aquele papo de Ô, minha amiga, eu sou psicopata, meu traço é psicopata. Vocês dois, tomem cuidado comigo. Ou não é, Maria? É sim, tomem cuidado com ele. Já não moro mais. Posso dar uma palhinha para eles, assim, mais ou menos, de como eles lidar com você? Pode. Maria, eu estou gostando muito desse aprendizado teu, do que você está trazendo, é muito novo para a minha área de sociologia. Antes, porque tem muita gente assistindo a gente, eles podem procurar você faz esse trabalho também via internet com eles, como é que é? Para eles já estarem sabendo, de repente tem alguém que está gostando. Né? Ou é só presencial, ou eles podem entrar em contato com você no Instagram? Faço online. Online? Pode? Te procura na minha bio tem todas as informações. Na minha bio tem porque, assim, contato. Tá. Tem até os formulários de anamnese, já estão lá na minha bio. A pessoa entra lá, quero fazer terapia, já entro lá na anamnese, já dou uma lida lá e... Enfim, já está tudo já mastigado. Porque para mim isso é tudo... Vamos passar... tudo novo, né? Os contatos dela, professor, para as pessoas que estão interessadas, porque assim, eu tô achando fantástico a live. Sim. Tá super interessante. Se tiver um WhatsApp, passa também. Deixa ela falar como que a gente lida com o Matheus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A minha dor é a dor da rejeição, hein? Não, a dor... Posso corrigir? Pode. Bom, a sua dor, se você tem o traço predominante e psicopatia, a sua principal dor não é rejeição. Não é. Tá? Se você tem predominância e psicopatia, a sua dor é manipulação. A sua principal dor é manipulação. Por você isso, você tá certa. Hein? Ele é líder, tá? Ele é líder, gente. Ele é líder. Cuidado com ele, tá? Ele é líder. Quem que você acha que põe esses caras para trabalhar, Maria? Quem que você acha que põe os caras para trabalhar? E para trabalhar com ele, fecha o negócio antes, tá? Resolve tudo, faz os acordos tudo antes, para ficar tudo resolvido. Porque o líder,
O líder, ele diz assim, tu trabalha, mas eu ganho mais que eu que tô resolvendo. Eu tô entendendo agora. Porque nós se matando faz muito. Pode ver os stories dele, ele tá malhando e nós aqui. Depois ele posta que tá trabalhando no jardim da casa e nada, tá tirando foto no jardim da avenida. Ele manda o jardineiro fazer todo o serviço, a hora que é para finalizar, ele vai lá, manda filmar ele catando a grama. Mas ele sabe o que fazer, ele sabe o que você deve fazer, ele sabe o que eu devo fazer, entendeu? Coisas que nós não sabemos, ele sabe. Eu tenho o dom de extrair o melhor de cada um, né, Maria? Explica para ele. Exatamente. Por exemplo, a esquizoide. Eu sou predominante em esquizoidia, eu tenho 48%, tá? 48%. Então, o esquizoide, ele é atrapalhado. Então, ele precisa de um líder com psicopatia mais perto para dizer, ó, vai por aqui, faz aqui. Porém, tem ideias brilhantes, né, Maria? Isso. Ô, Maria, assim, ó, durante a live aqui, nós estamos aí com meia hora de live já, cara, tá super interessante, você tem um conhecimento, para mim é tudo novo, eu tô aqui admirado com tudo que eu tô ouvindo. Você consegue fazer uma análise rápida aqui dos integrantes do Papo de Amigos, porque você falou sobre questão corporal, essas coisas, alguma coisa simples ou não? Você precisaria de algo mais específico, de perguntas, que nem você disse lá, os questionários, a questão das fotos e tal. Ou, por exemplo, você conhece uma pessoa assim, dentro de um ônibus, ela tá do teu lado conversando com você, você consegue já, só o modo que ela fala com você, que ela gesticula, você consegue tirar algo. É o formato do corpo, Rômulo, o formato do corpo, do tronco, das pernas, o formato do corpo, do rosto, a forma que ele sorri, o olho, as expressões faciais, a espessura do ombro, a espessura do quadril, o formato do corpo, 6 partes do corpo que eu analiso. Então, se eu estiver dentro do ônibus com a pessoa, eu faço a leitura corporal dela ali na hora. Se ela tiver um traço predominante, eu vou saber na hora se ela tem. Eu não gosto de falar o nome do traço científico, porque as pessoas se assustam. Ele falou, mas eu não ia falar o nome da dor. Porque quando a gente fala a dor, a pessoa entende. Quando você fala o nome científico, impacta, assusta as pessoas. Por exemplo, a dele é o quê? Manipulação. Por que ele tem manipulação? Por que ele tem predominância em manipulação? Porque quando ele tinha de 3 a 5 aninhos, ele queria muita atenção e não deram atenção para ele, ele precisou manipular, brincar, mentir, fazer pirueta, um monte de coisa para dar atenção para ele. O psiquismo deles desenvolveu dessa maneira. Entendeu? Ele faz até hoje isso. Até hoje? E o traço predominante, ele se desenvolve com maior proporção quando a pessoa ela sente uma falta daquela situação naquela fase. Ó, a dele, 3 a 5 aninhos, ele precisava de atenção, não deram, certo? Essa característica desse traço predominante dele, psicopatia, como ele falou, ela é desenvolvida nessa fase de 3 a 5 aninhos. O meu, por exemplo, vou falar o meu que é diferente, é bem diferente, tá? O meu é diferente, gente. O meu é no início. Eu ainda estava na barriga da minha mãe. É o feto. É quando o feto, o primeiro traço, que é a esquizoidia, que é rejeição, ele se desenvolve com maior proporção se a pessoa... digamos que a mãe não podia engravidar, ou a mãe não queria, enfim, uma situação que o emocional dela não ficou bem, e a criança sentiu que ela não era bem-vinda. Ela sentiu. E ela absorveu, o psiquismo dela ficou ali ocupado naquele lá, e os outros ele desenvolveu bem pouco, tá? O meu, 48 no primeiro, 48. No segundo, 2,5. O segundo. O terceiro eu já ganhei um pouco mais. No quarto, 2,5. E no último eu ganhei um pouco mais. Cada traço desse é numa fase de vida. O meu, a barriga da mãe, até aproximadamente 7 anos. O dele, que é o predominante, de 3 aos 5 ou até mais ou menos 7 anos.
Ô Maria, eu posso tirar uma dúvida, talvez o que eu vou te pedir desculpa pela falta de conhecimento. A gente está falando só de análise corporal, né? Então, eu tô quieto. Quando você falou a questão de estar na barriga da mãe ainda, isso tem alguma coisa a ver com a terapia holística? Porque também a terapia holística consegue ver algumas coisas que aconteceram durante a gestação. Tem alguma coligação entre terapia holística e isso que você está falando? Porque a hora que você me falou sobre na barriga da mãe, eu sei de alguns casos, amigos meus, que foram em terapeuta holísticos e que tiveram que a pessoa, o terapeuta, falou para ele, em tal tempo de gestação aconteceu um evento traumático, algum nervosismo, alguma coisa, e a pessoa se impressionou e realmente foi ver com os pais e realmente tinha acontecido. Ou não tem nada a ver, a terapia holística é outra coisa. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Olha, a terapia holística, a terapia TRG, terapia de reprocessamento generativo, constelação sistêmica, né? Eu não fiz o curso ainda sistêmico, mas eu assisto muita coisa sobre constelações sistêmicas, então eu posso trabalhar com isso, porque eu estudo em casa constelação sistêmica, livros, vídeos, videoaulas, e tudo tem a ver, tudo é holística. O que é holística? O nome está falando holística, ele trabalha um todo, né? Na família, no social, o comportamento do ser humano de modo geral. Sim. Holística é isso, olhar tudo, todo o sistema. Só passar o pessoal que está nos acompanhando, Maria, que se tiverem dúvidas, pode mandar pergunta aqui, gente. Pode mandar, aproveita, a Maria está aqui. E o Luiz Carlos, no final da live, tem uma surpresa. Eu já vi aqui, Luiz, o que é. Maravilhoso que você mandou. Eu acho que todos vão gostar muito, né? No final. Não, ela vai ser lida no final. É uma psicografia que chegou para a live de hoje. Ô Maria, mas vamos falar de trauma? Vamos falar de trauma, Maria? Psicografia. Quem é psicografa? É o professor? Eu sou psicólogo. Professor é médium de psicografia. Ele é escritor, ele tem um livro, O Amor Vence o Suicídio. É um dos mais vendidos no Amazon. E já está lançando outro aqui, professor. Então, ele recebeu uma psicografia do mentor, Marion de Versalhes. Ele vai ler no final da live. É sobre o momento atual do globo terrestre. Eu já li aqui o que ele escreveu. Maravilhoso. Simplesmente Maria, maravilhoso. Não percam. Não, eu estou escutando aqui. Você viu que eu fiquei no meu momento autista aqui, né, um pouquinho, pensando no que você estava falando. Vou dar um spoiler. O personagem do meu novo livro vai chamar Maria. E é impressionante que, sem conhecer você, para quem não sabe, eu não sei como que eu conheci ela, né? Eu não sei. Acabou surgindo, nós viramos amigos, convidei para vir para a live. E o meu livro, ela tem uma sequência, essa personagem, ela passa por muita opressão pelo pai na infância. A infância dela é como o pai fosse muito duro com ela e ela tivesse vindo para servir os homens. E em determinado momento ela perde o marido, só com a perda do marido que ela consegue realmente se ajeitar na vida e entender que ela é um ser independente e cuidar bem dos filhos. Até então, por essa pressão do pai, ela não acreditava nela. Então, conforme ela foi falando as fases, foi comentando, foi batendo com o início do livro, até ela chegar na fase adulta. Por isso que eu fiquei um momento aqui quieto, pensando e fazendo essa análise da conversa dela com a psicografia do livro, que na verdade não é meu, né? É uma psicografia. E aí eu já queria aproveitar o gancho, tem alguns comentários para ler aí. Tem um monte, professor. Hoje nós não podemos falar assim, a mulher está grávida, nós temos que falar o casal está grávido. Porque, por exemplo, se a criança ela for indesejada pelo pai também, a mãe sentir, ela vai já passar para aquele feto e pode causar um transtorno depois com ele. É muito complexo isso. Professor, eu vou tentar ler alguns comentários aqui. Tem muitas, as participações estão em números, a gente precisava ler um pouquinho
aqui o que o pessoal tá mandando, tá? Eu peguei aqui, ó, acho que o primeiro que foi da Eliana, que sempre tá aqui, ó. Não, foi antes aqui, ela mandou 2, tá aqui, ó. Eu vou ler um pouquinho, ô Maria, um pouquinho o comentário que o pessoal, vou tentar passar um resumão aqui, tá? A Eliana colocou assim, ó, enfrentar nossos traumas é vencer nosso interior. Sinceramente, acredito que é uma luta diária. Talvez seja muito específico, porque cada um tem uma reação diante dos traumas. No meu caso, vivi uma. Então, depois teve outro comentário aqui. Vivi uma fatalidade muito cedo, aos 4 anos, quando meu pai matou a minha mãe. Presenciei o ocorrido e o luto, e ela luta cada dia com isso. É algo muito forte o que a Eliana escreveu aqui. É nossa parceira aqui de live, Eliana. Que mais? Aí a Eliana também comentou, a espiritualidade me possibilitou entender que nada acontece por acaso e continuar vivendo um dia de cada vez, tá? Teve mais comentários aqui, deixa eu passar em branco só para depois a gente dar sequência na live, senão fica muito... A Nonô colocou assim, ó, metafísica entra nisso? Ouvi gritos e brigas na infância, tive dores de ouvido, algo assim? Foi a pergunta da Nonô. Maria, depois você responde essa pergunta, se tem alguma coisa a ver. Isso que ela... Pois não, Maria? Generalizou. Sim. Vamos lá. Ou o looping já, né? Sim. Eu vou ver outros comentários aqui para passar. A Venisa Silva está aqui, ó. Boa noite, gostei, muito interessante. O Gomes também aqui, ano novo, vamos lá, tem mais comentários, deixa eu puxar aqui, que vixe, ficou bastante aqui para trás, bastante comentários. Deixa eu ver aqui. A Lúcia Araújo, mas se ele não tiver na dor, ele vai fazer tudo para melhor da equipe. Cadê? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Aqui, ó, a Carla, que é psicóloga, colocou, ó, psicologia pura, estudo comportamento. A Carla que está se formando em psicologia. Vamos lá. A Nonô colocou aqui, ó. Eu levei um susto na gravidez. Estava na cozinha, uma aranha preta pulou no meu pé. Meu filho tem pavor de aranhas. Ela relatou aqui. Também absorveu. O filho absorveu. Exatamente. A Carla, ó, como todo desajuste no sistema atrapalha o nosso comportamento. Num todo. A Carla relatou aqui. Vamos ver se tem mais algum comentário, só para a gente prosseguir, senão fica, depois a gente não consegue ler, o pessoal, a gente está pedindo para o pessoal participar. Mande pergunta, gente, aproveita, ó. A Lúcia Araújo colocou aqui, ó, na verdade, hoje o maior problema da sociedade são os traumas emocionais, infantis, não resolvidos. A Lúcia colocou aqui. Infantis, aí vai o loop da repetição. Ele vai só... É uma bola de neve, tá? O trauma na infância, ele é uma bola de neve, que ele vai só crescendo. Ele vai crescendo. Sim. Os comentários foram esses. Na raiz do problema. Deixa eu aproveitar já o gancho e fazer uma pergunta. A questão quando vai aquelas crianças que vão para o fórum, que vão passar pela psicóloga, é questão de abuso. A terapeuta consegue extrair tudo isso da criança? Como que é feito isso? Porque é muito curioso, porque ela se abre com um estranho, né? A criança, quando é abusada, às vezes, por o próprio parente, por um conhecido. Como que é feito isso dentro da terapia? Consegue. Eu, Maria, eu só reprocesso criança a partir de 10 anos. Por quê? Porque eu não fiz um estudo mais profundo para eu trabalhar com criança. Uma criança, a partir de 10 anos, eu me sinto totalmente confiante para trabalhar, porque ela vai entender tudo que eu falo. Mas tem especialista de TRG que reprocessa criança de 2, 3 aninhos, né, de forma lúdica. Eu não faço porque eu não me especializei. Então, eu faço a partir de 10 anos. Foi a idade que eu, Maria, estipulei. A partir de 10 anos, eu faço reprocessamento.
né, de criança. Como que a gente faz? Agora entra a minha explicação de como se libertar de traumas. Aproveitar, deixa, né, e falar. Então, são cinco processos, né? Tem o cronológico. No cronológico, eu vou conduzir a pessoa a fazer filmes de todas as fatalidades, de 5 em 5 anos. Um ciclo só passa para o outro quando ela filtrar tudo aquilo e aquilo não tiver mais, não ficar mais generalizado no psiquismo dela. Olha aquele evento que aconteceu, digamos, um abuso, vamos falar do abuso. A criança sofreu um abuso, certo? Eu vou fazer o reprocessamento dela. Ela vai, eu vou conduzir ela, olhar para aquela situação até ela zerar aquilo e não mais doer tanto, não doer mais, simplesmente ela entender que foi uma situação, uma ocorrência, e o psiquismo dela filtra. Com os filmes, ele vai filtrando, vai filtrando. Vamos falar que o psiquismo traumatizado, com trauma emocional, é como uma cebola, certo? Uma cebola tem várias camadas, certo? Sim. Então, cada filme, cada rodada, digamos que é uma camada da cebola que a gente tira. É uma camada da cebola. Então, aí você me pergunta, mas quanto tempo, quantas sessões é preciso para libertar essa criança desse trauma de abuso sexual? Não sei. Depende. Depende de quê? Cada criança de Depende um jeito. de cada psiquismo, né? Tem psiquismo que ele generalizou de um jeito assim, sabe? Muito, muito, muito grande. As camadas. Aí tem uma outra, tem crianças também, criança reprocessa. Gente, só voltando aqui para falar que criança reprocessa mais rápido do que adulto. Tem adultos que reprocessam rápido como criança. E outros não. Tem o psiquismo mais lento, reprocessa mais lento. Por que criança mais rápido? Porque ele está fresquinho, né? Tudo fresquinho ainda, as memórias, né? E ele vê as coisas de forma lúdica, de forma grande. Num gatinho, ele vê como se fosse um leão. Então, eu vou pedir para ele, faça um filme da situação, dá uma olhada, vai lá. Ele vai olhar aquilo, mas ele vai olhar ele vai generalizar tanto que a emoção dele vai explodir. Nesse momento que vem aquela emoção, aquela dor, é onde a gente está limpando. Então, qual é a mágica? Qual é a mágica da terapia de reprocessamento generativo, terapia PRG? É isso, é deixar aquela dor, é como se fosse uma ferida, deixa aquela ferida sangrar. Deixa ela sangrar. Na hora que ela sangrar, a gente está ali, ó, fazendo a limpeza. Então, o psiquismo é como uma cebola, o psiquismo traumatizado é como uma cebola cheia de camadas. Quanto tempo dura? O tempo que for necessário para limpar todas essas camadas. Muito legal. Então, o cronológico, que eu expliquei como que é, né? De 5 em 5 até chegar na idade atual. Porém, se o trauma for muito doloroso, e principalmente se for criança, a gente não vai de 5 em 5, a gente vai de filme em filme. Depende muito da pessoa. Se for uma pessoa, assim, frágil, não, eu não quero sentir tanta dor, eu não aguento e tal. Então, vamos lá, filme por filme. Tá? Pagando o bolso é que vai falar. Agora, você diz assim, não, eu quero resolver rápido. Eu digo, bora botar. Então, vamos chorar. Bora botar essa emoção para explodir. Que termina rápido. A minha, por exemplo, foi 5 sessões. Eu disse assim, bora, eu quero encerrar esse negócio aqui. E aí explodiu, né? Ô Maria, a Lúcia Araújo, Lúcia Araújo, terapeuta, ela deve ser profissional da área, né? Ela colocou assim, na terapia de reprocessamento não precisa que a pessoa falar. Eu não sei se ela perguntou ou se ela afirmou. Ela afirmou, não precisa. Na terapia de reprocessamento generativo, você não precisa falar qual é a dor que te incomoda. Você não precisa. Mas se você deixar uns temazinhos lá, você vai contribuir comigo na hora para te ajudar a reprocessar, tá? Mas não precisa contar a história, mas pode deixar um tema, que é para eu pegar esse tema e instigar e te ajudar a fazer essas emoções virem à tona. Aí Então, ela complementou, ela colocou até o próprio inconsciente da própria pessoa dar outra percepção da situação. Ela fez uma complementação mais abaixo. Exatamente, é exatamente isso.
inconscientemente, o reprocessamento, ele faz com que a pessoa tenha resiliência com aquela situação que lhe ocorreu. Na verdade, esse é o fundamento da psicologia, né, Maria? É o reprocessamento, né? É o você recontextualizar aquilo que aconteceu, jogar um outro olhar sobre aquela situação, uma outra maneira de enxergar aquilo, para que aquilo não te machuque mais, né? Acho que a maioria das filosofias da psicologia, o nosso professor aqui pode nos ajudar, né, Luiz? Eu sou mais na área da sociologia, né? Mas você não está fazendo psicologia, professor? Ela estava falando aí, eu estava trazendo para a área da sociologia, que na sociologia a gente fala socialização primária, e a gente liga a criança com a cultura, o ambiente cultural, ele vai interferir na mente da pessoa, né? Na mente da criança. A gente fala que a fase mais importante é quando ele é criança. Então, nessa fase, tudo que ele que o pai, a mãe, quem está próximo vai transmitir ali, é muito importante para o futuro dela, e ela vai carregar aquilo ali, depois ficando mais difícil de ressocializar ela, que a gente chama na segunda infância. Vou fazer uma pergunta para ela. Tem paciente que chega em você na anamnese e você fala assim, olha, eu não posso trabalhar com você, eu não vou aceitar com você, no caso de psicótico, neurose, ou essas pessoas que têm algum problema em relacionamento. Por exemplo, vou citar uma situação simples. Eu conheci uma moça uma vez, numa cidade, que ela ficava andando pela cidade. Aí eu perguntei para uma amiga dela, para a família que eu conheci, por que ela anda desse jeito? Eu falei, olha, o marido dela deixou ela e foi embora. Aí depois que ele foi embora, ela era uma pessoa legal, tudo, ela começou a andar, ficar andando na vida e não quer fazer mais nada. Tem algum caso assim que você pega e fala, isso daqui eu não posso mexer, é outro caso, eu tenho que passar por uma outra terapia? E você já pegou algum caso igual esse? Tem solução? Não, eu não peguei e eu não pego se o diagnóstico dessa pessoa for um diagnóstico na qual ela não tem consciência. Qualquer situação traumática, qualquer perfil de pessoa que ela tem consciência, a gente reprocessa. Mas se ela não tiver consciência, eu não vou reprocessar. Ela tem que ser assistida por outros especialistas. Maria, mas eu tenho uma pergunta também. Em relação aos traumas, a maioria dos traumas ocorre na primeira infância, é isso, Maria? Sim, a maioria dos traumas é na infância, na gestação, o que a mãe sentiu, o que a mãe viveu. Eu sou um exemplo muito transparente disso, que o meu foi na barriga da minha mãe. Eu também sou, Maria, porque eu perdi meu pai com 1 ano de idade. Então, muito surgiu dessa minha primeira perda do meu pai, que faleceu com 1 ano de idade, quando eu tinha 1 ano de idade. Mas aí tem que ver qual foi a forma que o teu psiquismo generalizou esse aspecto. Porque a perca pode não ter visto como rejeição, mas sim como abandono. Uhum. Que aí é outro perfil, né? São 5. Então, para eu falar isso para você, eu teria que fazer a tua análise bem direitinho, mas você já falou que já fez, né? Que o seu traço predominante é manipulação, né? Ô Maria, tem uma pergunta aqui da Nuru, ela perguntou, e quando o trauma acontece na adolescência? Sim, é um looping. É um loop, é uma dor que já tinha lá, aí que só está se potencializando para que ele consiga ter resiliência, né? E a terapia de reprocessamento generativo, ela acelera isso e resolve isso para você, tá? E a gente fala assim na TRG que existe o trauma, existe a marca do trauma. O que é? O trauma é uma situação que o psiquismo generalizou e ali já criou o trauma, certo? E a marca do trauma são situações repetidas ao longo da vida que vai somando e traumatizando. Então, são marcas do trauma. Exemplo,
Uma criança senta na mesa e todo dia o pai ou a mãe faz uma queixa, sempre a mesma queixa. Alguma coisa que ele faz que o pai ou a mãe não gosta e ele faz sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Ali vai ficando uma marca traumática, que vira um trauma com o passar, com a sequência daquela situação que aquela criança está vivendo. O bullying é um exemplo disso, né, Maria? O bullying na escola, né? Sim, o adulto também, uma mulher, ela pode também criar um trauma que a gente chama de marcas traumáticas. Por exemplo, a esposa, o marido todo dia fala a mesma coisa para ela e o que ele fala, digamos que seja uma coisa que machuca. Ela tem aquele perfil daquela pessoa assim que não fala, que não desabafa, que guarda tudo. Aí ele fala repetidamente, sempre a mesma coisa. Ela vai criando um trauma, é uma marca, ela vai ficando frustrada. No futuro ou no momento presente, isso vai bloquear ela, porque ela tem ali uma marca de um trauma, uma situação que ela foi repetidamente chamada atenção, ou humilhada, ou criticada naquele aspecto. Ô, professor, Oi. Você já pode fazer, nós estamos, o Instagram, a gente não sabe se é com 1 hora, com 1 hora e meia, tem live nossa que ele encerra com 1 hora, tá faltando 3 minutos. Você gostaria de ler a psicografia já? Leio. Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Aí depois já Acho que a Maria quer falar mais alguma coisa, né, Maria? Rapidinho, eu não falei das 5 etapas de reprocessamento cronológico, somático, temático presente, temático futuro e potencialização. Gente, o somático, no momento do reprocessamento, o soma da emoção, a emoção, ela pode somar com o corpo e a pessoa pode ter um desconforto em alguma parte do corpo. E o que é isso? Que desconforto é esse? É uma memória que ocorreu uma situação. Maria, e se nós fazemos assim, Rômulo, ela tem que falar das 5. Se ela falar muito rápido, nós não vamos compreender e às vezes vai dar vontade de fazer pergunta. Você tem mais uns 15 minutinhos, Maria? O seu tempo é corrido? Porque aí eu faço a leitura e ela continua explicando desde a primeira. Porque aí, se o Instagram derrubar a live, a gente reinicia. Vocês podem? Aí a gente só rouba mais 15 minutinhos. Porque você está falando das fases e eu estou vendo que vai ter perguntas sobre essas fases também. Porque você tocou aí psíquico e somático, é mente e corpo. Então, pode ser uma dor no corpo, pode refletir outras coisas. E legal, pode ser. Porque a gente não sabe se o Instagram vai derrubar a live. Então, a gente nunca sabe. Pode ser? Então, se abrir a contagem de 2 minutos, eu aviso, a gente termina essa live e reinicia ela novamente. Tá mais bom? 15 minutos. Vamos lá, professor, lê a psicografia. Boa noite, caros amigos. Nos apresentamos em um momento onde há necessidade de expressar a nossa preocupação com o momento energético que envolve o orbe terrestre. Nesse início de transição planetária, já era esperado que os irmãos que se desviaram do caminho do bem tentem seus últimos suspiros, que o planeta e os espíritos do bem sejam envolvidos por uma densa e negativa camada de energia. Nesse momento, a única arma que o bom cristão deve ter é a fé em Deus e a esperança, e seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de não apoiar nenhum grupo ou país para que entre em guerra, mas sim que todos os líderes busquem o caminho da paz e do desarmamento mundial. Através do diálogo, preguem a paz o amor ao próximo, procurando sempre seguir o caminho do Mestre Jesus. Através do Flamarion de Versalhes, que é o meu mentor, mas é da equipe espiritual que acompanha as nossas lives, que chama Paz e Luz. Portanto, todos que assistem a nossa live fazem parte, estão tendo o acompanhamento dessa equipe chamada Paz e Luz. Então, agora nós sabemos o nome da equipe espiritual que acompanha as nossas lives.
Muito importante, professor. Gratidão, né, pela Eu mensagem. que agradeço. E muito bom a gente saber o nome da equipe que acompanha as nossas lives. E é bom para todos, é o que eu sempre falo, que reservam um tempinho do seu dia, né? Que nem hoje, um feriado. Então, todos vocês estão envolvidos, né, com essa equipe espiritual. Qual que é o nome mesmo, professor? Paz e luz. Paz e luz. Paz e luz. Então, Paz quando e a luz. gente fala sobre as Pai preces... nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, venha a nós ao teu reino, seja feita aqui a tua vontade. A terra pede socorro. É a maior guerra que a gente está enfrentando. É o pedido de socorro da terra. Exatamente. Ô, A Rômulo, terra vai se tornar um paraíso? Vai sim. queira ou não queira. Quando as pessoas decidirem que querem que a terra seja um paraíso. Ô, Rômulo, Exatamente. Maria, oi, pois não, professor. você sabe que... Ó, minha amiga analista corporal acabou de entrar aqui, Maria. Eu falei dela aqui, ó. Tem mais uma analista corporal aqui, acabou de entrar aí, ó. Seja bem-vinda. Eu já tô com medo de uma, de duas. Então, mulher, ser casado com você deve ser muito Vou fazer difícil. a sua análise corporal. Imagina, o marido chega em casa, boa noite por quê? Você não tá gostando da noite? Tô fora! o cara tem que entrar que nem um robô em casa para ter... Fica esperto, Luiz. Eu vou chutar a predominância do professor. Posso chutar? Ai, meu Deus. Vamos lá. Derruba a live, Instagram. Derruba a live, Instagram. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada direitinho. Se mexe aí, professor. Fica de pé, Luiz. Eu vou chutar a predominância dele no oral, tá? Tô com medo. Gosta muito de falar. Né? Gosta de estar sempre arrodeado de pessoas. Imagina, ele só tem 100 mil seguidores no Instagram. Imagina. Ó, acho que a live dela... A Maria caiu. Ela caiu. Não foi a live. Não foi a live. Por enquanto, pois não, professor, eu vou convidar ela novamente aqui para a live. E quando você convida ela aí, você sabe que é paz e luz, né? Paz vem da parte franciscana que nos acompanha. Luiz, a Maria voltou. Ou ela ou uma lua. Enquanto a Maria não volta, enquanto a Maria não volta, vocês dois aí, vocês vão rever isso que vocês falaram para mim hoje. Essa chantagem emocional que vocês estão fazendo comigo, porque você viu o nome que chama Paz e Luz. Vocês parem de me chantagear, vocês dois, hein? Ele promete, não cumpre e depois sobra para nós. Exatamente, né? Mas foi muito importante, professor, a informação que você deu aí. Eu achei maravilhosa, nada é por acaso, né? A questão da Paz e Luz da equipe franciscana que nos acompanha. Né? Olha lá, a Maria voltou. Será que a Maria voltou? Eu tô tentando... Aquele que está voltando é aquele negocinho para eliminar o cenário dela, né? Aquele suporte que tem. Eu estou tentando aqui adicionar ela. Rômulo, mas muito interessante, né? O pessoal pode entrar em contato com ela através do Instagram dela. Para mim foi muita coisa nova. Pelo que eu vi, aí mesmo se a pessoa não quiser falar, ela consegue analisar, porque às vezes a gente tem dificuldade de se soltar com o terapeuta, com o psicólogo, né? E ela mesma também falou, né, professor, que não precisa falar nada, né? Você viu que... Você sabe que, viu, Luiz, o Tony Robbins, aquele profissional norte-americano que trabalha em cima da programação neurolinguística, ele faz um trabalho assim, ele faz um reprocessamento da pessoa, do psiquismo da pessoa, rapidamente, assim, é impressionante. Ele faz, mais assim,
ele tem um quesinho espiritual também, sabe? É uma coisa meio que... ele é um cara sensitivo, tal, e é muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir os documentários dele, ler os livros dele, ele faz esse trabalho assim de reprocessamento rápido nas pessoas, sabe? Ô, Matheus, Pronto, consegui fazer o contato com ela novamente. Vamos ver se ela vai adentrar a live. eu acho que assim, ó, esse início de século é realmente... É realmente a aproximação espiritual. Nós vamos nos aproximar do plano espiritual, vamos conhecer cada vez mais a parte da nossa espiritualidade. Aí eu não falo assim direto do espiritismo, eu falo do ser humano como um espiritual. Eu não posso falar do professor, não. Fogou aqui de um jeito. Você viu que o negócio aqui, o negócio aqui é forte, hein? Eu não ia contar, Maria, mas ele me mandou um zap aqui e falou assim: derruba Maria da live. Não, eu aqui tentando. A principal dor dela, vocês estão cutucando a principal dor dela, né, Maria? Então. Ô Maria, mas continua com a análise do professor, por favor. Não, isso, análise corporal do Luiz. Ó, aqueles, vai cair de novo, hein? Parte para 5 linhas lá. Tô brincando. Não, porque foi fora do normal, tá? Eu tava clicando aqui, tentando voltar e reverteu aqui o negócio e eu tentando. Mas Instagram é assim mesmo, viu? Tem dia quando ele resolve complicar, nós não conseguimos fazer live, dá eco, é um negócio obsessivo, é obsessor que atua. Então, professor, eu creio que você tenha predominância nesse traço, né, que é o segundo traço. Teu psiquismo, ele generalizou um aspectozinho, deve ter sido uma bobagem lá, você estava mamando e aí te tiraram do peito, ou então você estava comendo e te tiraram a comida e te jogaram ali para um canto, aí você diz, nossa, não, tragam aqui minha comida. Você sabe que é legal? Eu tenho algumas coisas você está anotando aí, né, Rômulo? Que eu lembro, Maria. Claro. E é muito interessante que quando eu era criança eu acordava chorando. E um dia eu falei para minha mãe falou, por que você chora quando você acorda? Eu falei, porque tem muita maldade no mundo. Eu falo, não pode ser assim. Eu falava isso para minha mãe, você acredita? E eu não sabia se essa maldade vinha da violência que eu via na família, né? Na violência familiar, ou se já era uma sensibilidade para a violência do mundo. Então, desde pequeno, eu sempre fui contra... eu fui policial, fui de operações especiais do Exército, mas eu sempre fui contra a violência. Não me chame para ir para lá. Eu fui sempre contra a violência. Desde pequenininho já tinha essa dificuldade. Dificuldade não. É o não aceitar a violência. É uma coisa que já veio comigo já. Eu presumo que o perfil do professor ele é mais sensível nesse aspecto do que o perfil aqui do... Como é que é o nome? Matheus. Isso, do Matheus. Isso. Eu sou harmonista. Porque ele já olha aquilo e com um olhar crítico. E ele não, ele olha com um olhar de dor, já vai, sabe? Já vai sofrendo. Já vai. Na verdade, eu sou a harmonia entre os dois. Eu não queria falar, não. Mas vamos falar as 5 fases, que eu fiquei curioso. Ai dele. As 5 fases. Cronológico, já expliquei como que funciona o cronológico, né? Vai de 5 em 5 até chegar à idade atual, reprocessando, tirando aquelas camadas, né? Que o psiquismo generalizou. No próximo passo, vem o somático. Se durante o cronológico a pessoa
somar aquela dor no corpo, vai doer, ou então vai ficar desconfortável, um certo desconforto só, em alguma parte do corpo. O que é esse somático? É como se o psiquismo estivesse tentando lembrar de algo que aconteceu e está muito profundo. Aí, então, o que a gente faz? A gente pede para a pessoa ir naquele desconforto, naquela sensação daquela área, como se ela se direcionasse para aquela área e lançasse a pergunta: o que está acontecendo aí? Por que está assim? E ela vai investigar, o psiquismo dela vai e traz a resposta. Como é que ele traz a resposta? Com lembrança. Ela vai lembrar de um fato que estava lá escondido, guardado. Ô Maria, só uma duvidazinha. Você está se referindo à dor física ou à dor mental? Ah, tá. Mente e corpo andam juntos. Tá. Então, se tem uma dor que não foi revelada, e ela incomodou muito, ela foi guardada, ela foi escondida, digamos, na memória, para proteger a pessoa. Mas esse desconforto, ele pode vir no corpo quando a gente está reprocessando. Por isso que a gente pede para a pessoa... Ah, tá, entendi. A pessoa vai lá naquela região que está desconfortável e tenta entender o porquê daquele desconforto. Quando ela está tentando entender aquele desconforto, vem na mente, da memória, um fato que ela não estava lembrando até então. Entendi. Aí a gente vai, reprocessa esse fato, reprocessa. Terminamos com o cronológico e com o somático, aí vamos pro... Calma. Então, Maria, muitas vezes a pessoa ela tem uma dor no corpo. Aí ela vai no médico, o médico vai fazer exame, não vai aparecer nada. Ela vai tomar remédio lá, Dorflex, não vai adiantar. Ela vai ter que reprocessar, ela vai ter que procurar uma terapia para eliminar essa dor. Então, muitas vezes nós... Não falei. Não, mas muitas vezes pode ser que seja. Sim, pode ser que seja. E são as tais doenças psicossomáticas. Isso, no meu... Isso é eu, Maria, falando, né? Que mente e corpo, elas estão juntas. E para mim, o que é a doença do corpo? O que é a doença do corpo? Começa na alma. É como se a alma, a mente, o emocional, ele está tão carregado, que ele diz assim: me ajuda aí, parceiro. Então, o emocional fala com o corpo: me ajuda aí, parceiro. Vou mandar um pouquinho da descarga aí para dar uma aliviada. Beleza? Aí vai, né? Aí o corpo adoece, certo? Aí tu vai pro terapeuta resolver aquilo que está acontecendo, vai ficar tudo bem? Não, você vai procurar o médico, especialista naquela dor que a célula adoeceu, desenvolveu a doença. Desenvolveu, aí tem que tratar com a medicina tradicional. Só que, se você fizer o reprocessamento, você vai limpar o que? A causa, o que adoeceu a célula. Se você resolve a causa, consequentemente, o tratamento daquela enfermidade, daquela região que está sendo tratada, vai ter uma maior eficácia. Faz sentido? Então, assim, deixa eu só fazer uma comparação. Então, assim, a depressão, por exemplo, que hoje muitas pessoas têm angústia, têm síndrome do pânico, têm ansiedade. É recomendado ir no médico, fazer uma terapia e trabalhar a parte espiritual. Então, o que você está comentando é assim, olha, é bom você ir no médico quando você está com dor no corpo, mas é bom também dar uma passada na terapia, entrar em contato, para ver se não tem algo mais que os três trabalhando junto possa trazer uma recuperação mais rápida para a pessoa. Posso dar um exemplo de uma situação que aconteceu, que está aqui na frente de vocês. Em 2018, eu estava... Então são duas, você e eu também, viu, Maria? Em 2018, eu estava com as células do meu corpo já adoecendo e eu perdi uma irmã, tá, gente? Eu perdi uma irmã com esse mesmo problema que eu estava em 2018. O meu perfil é tipo, quando eu estou com problema emocional, dor, eu viajo. Era o meio que cada pessoa, ele procura um meio de extravasar aquela dor.
certo? Já estou indo para outro assunto, mas enfim, droga, bebida, compulsão, vários tipos de compulsão são anestésico da dor emocional. O meu anestésico era viajar, colocar a mochila nas costas, não olhar para trás, não olhar para ninguém e sumir. Tá? Então, essa era a minha fuga. Em 2018, eu precisei de uma fuga dessa, fui parar em Minas Gerais, tá? E eu estava muito doente do corpo, tá? Também. As minhas emoções, elas já estavam passando todo o peso, pedindo socorro pro corpo. Então, eu estava com o corpo doente. Eu estava com vários problemas, e problemas com útero, cisto, mioma, útero crescendo, uma porrada de coisa. Estava com cirurgia marcada aqui no Piauí e resolvi ir para Minas Gerais para fazer a cirurgia lá, porque lá eu ia ter uma pessoa que ia me ajudar a cuidar de mim quando eu estivesse operada, né? E eu não fiz a operação porque lá eu comecei a ter contato com a natureza, caminhar no meio da mata, fazer respiração, falar com Deus, aquela paz, mandei tudo que estava aqui, esqueci. Eu não quero saber dos filhos, não quero saber da minha família, não quero saber de problema nenhum, tá? Vou esquecer tudo. Então, inconscientemente, sem saber, eu estava fazendo a coisa certa, tá? Eu estava fazendo a coisa certa, eu comecei a reestruturar o que estava adoecido em mim. 3 meses nesse processo, num sítio em Minas Gerais. Eu fui em Juiz de Fora fazer exames e eu não tinha mais nada. Estava tudo limpo. O médico falou para mim que o meu útero não tinha nada, parecia útero de criança. Nem inflamação eu tinha. E eu estava com cirurgia marcada. Legal. Então, muito interessante. Eu vou falar da minha experiência, Maria. Eu também tive um trauma muito grande no meu trabalho durante a pandemia. Eu até comentei isso no meu stories. Eu cheguei a ficar 1 mês sem pisar na minha loja, que eu não conseguia ir lá. Eu não conseguia ir lá, eu só chorava. Se eu entrasse lá, eu só chorava. Eu cheguei para minha gerente, expliquei a situação para ela, chorando, falei para ela, olha, eu preciso que você cuide disso nesse momento, que eu não tenho condições emocionais de cuidar da loja nesse momento. E aí, assim, lógico, eu já me cuidava, eu já fazia terapia, mas foi um momento muito difícil, né, que eu vivi. E aí, a minha cura também, a minha cura veio através o que eu entendo para mim que são os 3 pilares para lidar com a dor emocional, né? Que é o físico, o emocional e o espiritual, né? Eu comecei a trabalhar a minha questão física, atividade física, comecei a trabalhar muito a minha espiritualidade e comecei a trabalhar a minha questão emocional através da terapia e através da meditação. E foi o que me curou, né? Foi o que me, vamos dizer assim, tirou daquele estado de sofrimento. Eu cheguei, os meninos brincam comigo hoje, que eu gosto de exercício e tal. Eu cheguei a pesar 10 quilos a menos do que eu peso. Eu nunca fui uma pessoa gorda, eu não sou gordo. Eu pesei 10 quilos a menos, as minhas clientes chegavam lá e falavam assim, nossa, Matheus, você está muito magro. Por quê? Porque nem apetite eu não tinha. Eu não tinha vontade de comer direito. Eu não conseguia nem comer direito. Então, eu adoeci mesmo, né? Então, quando os meninos falaram que hoje o tema ia ser trauma, eu falei assim, poxa, eu adoro, porque através da minha, vamos dizer assim, da minha busca, né? Eu consegui encontrar muita ajuda, né? E eu vejo assim, tanta gente doente, mas que as pessoas, eu não sei, Maria, se é por desleixo, eu não sei se é por desconhecimento, mas as pessoas não dão tanta importância para cuidar do psique, né? Eu vejo a pessoa, às vezes a pessoa ela tá doente, ela tá neurótica,
mas assim, ela troca de carro, ela troca de casa, ela acha que a felicidade dela vai estar em algum lugar, e assim, eu acredito nisso, que o bem mais valioso que nós temos, bem material que nós temos, mais valioso é o nosso cérebro. É o nosso cérebro. Com certeza. Se aqui está bem... Eu acho que não é nem que a pessoa... É que ainda é tudo muito novo falar sobre a mente para a gente, né? A gente ainda está ainda com conceitos antigos de quem somos nós, né? Nós ainda nos enxergamos como apenas matéria, nós não enxergamos ainda como um ser espiritual, um ser mental. Acho que é tudo muito, muito novo ainda. Acho que é agora que vai começar a expandir mais essa necessidade de conversarmos sobre a nossa mente, sobre quem realmente somos nós, qual é a nossa função aqui nesse planeta. Nós temos muitas crenças limitantes ainda para ser quebrada, né, Maria? Com certeza, com certeza. E o que acontece? Por que as pessoas não conseguem ver, né? Que, como ele falou, por que as pessoas não olham para isso com um olhar mais cuidadoso, em cuidar das emoções? Porque são pessoas de naturezas muito duras. O trauma, ele acaba deixando a gente muito dura, muito... tem uma passagem na Bíblia, que eu não sou muito de ler a Bíblia, eu tenho até que brigar comigo mesma, né? Porque eu tenho que entender mais a Bíblia, porque eu falo muito de Deus, eu falo muito de Jesus, eu amo Jesus, Jesus é tudo na minha vida, mas eu não sou aquela pessoa, assim, que tem conhecimento. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, tá aqui do lado, mas eu tenho uma dificuldade, eu vou pedir pessoas para me orientar nessa questão. Mas as pessoas... cara aqui, ó. Esse cara sabe tudo. As pessoas, elas estão tão sofridas emocionalmente. Meu menino de ouro aqui, ó. E elas se fecham também. Aí elas nem sabem o que fazer. E elas não conseguem ter essa visão de que elas precisam cuidar da emoção. Quando ela cuida da emoção, quando ela cuida do trauma, eu ia até falar isso aqui hoje, né? Que quando a pessoa cuida da sua emoção, ela cuida do seu trauma, inconscientemente, ela dá saltos na evolução. Por que ela dá saltos na evolução? Porque antes, ela era essa pessoa, tô falando de mim, tá? Essa pessoa dura, né? Dura, assim, revoltada consigo mesmo, revoltada com a família, revoltada com... a gente sempre culpa nós mesmos. A gente culpa não só nós, mas culpa as pessoas, a família, das nossas dores, entendeu? Então, eu era uma pessoa, assim, muito dura comigo, com a família e com todos à minha volta. Muito. Por que eu era assim? Por conta dos traumas. A gente fica dura. Até para ter fé não é tão fácil. Não é tão fácil. Eu costumo dizer, eu falo comigo mesmo sobre isso, que depois que eu reprocessei, eu fiquei mais próximo de Deus. Que bonitinho, fiquei mais próximo de Deus. Fiquei, gente. Fiquei mais próximo de Deus. Ô Maria, nós estamos já com 1h24. Nossa, mas tem tanta coisa para falar, gente. Vamos Ô Luiz, já fica um convite para você combinar com a Maria, para ela vir um dia aí para explicar um pouco melhor. Inclusive, até essa questão da análise corporal é uma filosofia maravilhosa. Eu conheci, funciona muito, né? Muito para várias situações, muito legal. Vários aspectos, para você se relacionar com o outro. Não, análise corporal, para o casal, para o cônjuge. Gente, dá uma equilibrada. Inclusive, lá no meu Instagram tem Maria, desenvolvi um trabalho, né, que eu vou trabalhar com casais, que é o cruzamento das características. Por exemplo, as características do professor com as características da esposa dele. Quando faz um trabalho do casal, um vai ter empatia com o modo como o outro funciona. Com a dor do outro, então, né, Maria? Vai entender qual é a dor do outro e vai saber ajudar, né? Tá? Vou vender meu peixe, porque cruzamento de características
Foi Maria, tá? Eu faço a análise corporal, e em seguida eu faço o cruzamento das características, trabalho as dinâmicas, né, que são tóxicas. Eu precisava ter conhecido você há muitos anos atrás, Maria. Mas se você tivesse me conhecido há muitos anos atrás, você ia conhecer a Maria. Traumatizada, cheia de dor. Eu precisava ter conhecido você há muitos anos atrás, Maria. Eu também precisava desse conhecimento há muitos anos atrás. Vamos ver, o Rômulo tem agenda depois, vamos ver para ela retornar e falar um pouco mais depois, em abril. Nós vamos reagendar. Mas, o professor, ainda falta... Ela falou três, né? Falta duas. Ela estava entrando na terceira. Eu falei dois, gente. Eu falei o cronológico e falei o somático. O temático presente. Lá na anamnese, se você responder a anamnese, professor, tem pessoas que não querem responder, mas eu peço, assim, gentilmente, faça a anamnese, vai me ajudar, por favor. Então, se você fizer a anamnese, você vai deixar uns temas lá. Eu vou pegar esses temas e vou fazer mais uma varredura naquele cronológico que foi feito, utilizando o tema, para instigar você para saber se realmente você já está resiliente naquela questão, daquele trauma que foi reprocessado naquele tema, certo? O próximo passo, temático, futuro. Eu vou pegar você e pedir para você ir para o futuro, vivendo situações traumáticas que você já viveu no passado. Aí eu vou ver como é que você reage a isso. Dependendo de como você reagir, reprocessa novamente, até zerar. É como se limpasse a casa, é como se varresse a casa e viesse passando um pano várias vezes, tá? Então, temático, após tudo isso, tá tudo resolvido, não tem mais nada, a casa tá limpa. Vamos potencializar. Potencializar como? Eu vou pedir para você lembrar de uma situação na qual você ficou muito feliz. Você viveu um momento de uma felicidade, assim, a maior felicidade da sua vida. Então, eu pego esse momento e te potencializo de acordo com essa emoção que tu sentiu. Porque eu vou pedir para tu trazer para a mente ali, presente, essa sensação de bem-estar, esse prazer de felicidade. Eu vou pedir para você trazer à tona, e aí eu pego e pergunto para você, que na anamnese você vai colocar lá, né, os seus sonhos, o que você quer realizar para o futuro. Então, vou pegar tudo isso e vou te potencializar com aquela energia positiva que você sentiu em algum momento da sua vida. Algumas linhas de terapia chamam isso de ancoragem, né, Maria? Ancoragem positiva, né? Tem algumas... Sim. A TRG a gente chama de potencialização. É te potencializar para tu realizar, para se ver no futuro. Colocar naquele estado vibratório do sucesso, da positividade, da felicidade. Daquilo que você... Assim, eu quero fazer tal coisa no futuro. É isso que eu quero fazer. A minha felicidade vai estar se eu realizar tal coisa. Em todas as áreas, né? Conjugal, Tem uma pergunta aqui do nosso parceiro da TV Esperativa. Ele perguntou: esse atendimento inclui regressão? Não é regressão. Mas, não é regressão, tá, gente? Mas tem pessoas que regridem. E tudo bem, a gente faz o quê quando isso acontece? A gente reprocessa. Naturalmente, a gente nem fala essa questão de regressão, tá? A gente não fala. Se acontecer de alguém regredir ali, a gente reprocessa aquela lembrança. Porque o que é regressão? É uma lembrança, é uma dor, é uma sensação. A gente vai e reprocessa aquilo. Algo que estava no subconsciente que aflora para o consciente, né, Maria? Isso veio, porque quando a gente estava ali fazendo a limpeza, extraindo aquelas camadas densas, né? Que eu chamo que meu professor, né, do curso, ele fala que é camadas de cebola. Então, eu aprendi assim e eu gostei disso, tá? Porque fica uma forma bem suave para explicar. À medida que a gente vai tirando essas camadas, vai abrindo mais e vai ficando mais próximo de lembranças lá mais profundas.
Falta quantos, Maria? Já foi assim. Encerrado, então? Foi. Cronológico, somático, temático presente, temático futuro, potencialização. São as etapas do reprocessamento generativo, tá, gente? Sensacional, Maria. Muito bom. Muito Primeiramente, bom. Gratidão, gente. Eu gostaria de te agradecer. Gratidão por você estar aqui. Nós já vamos fazer agendar novamente numa outra data também para você vir aqui e colocar todo esse teu conhecimento dessa forma simples, que é o jeito que a gente sempre leva a nossa live aqui, que é o Papo de Amigos, é um bate-papo descontraído. A gente tenta descontrair, falar de uma maneira bem simples, porque nós temos pessoas que nos acompanham de várias religiões, tá? Então isso é muito importante para a gente, apesar da gente sempre traz um assunto sobre a doutrina espírita, mas a gente traz convidados de outras religiões para falar para todo o público nosso. Hoje foi muito importante que você nos revelou esse bate-papo, eu aprendi demais, então, em nome da Live Papo de Amigos, eu gostaria de te agradecer e também já fazer o convite para você retornar numa próxima live, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Matheus. Isso, eu vou passar a palavra para o Matheus e para o professor, e depois, na próxima live, já fica agendado que você vai fazer uma análise mais específica do professor, tá? Eu vou voltar. Eu vou voltar, Maria. Eu vou fazer uma análise. Nós vamos fazer uma análise. Ele já deu 2 pautas, então assim, nós queremos que você analise o professor. Eu vou vir com a máscara do Homem-Aranha. Todo. Maria, muito obrigado. Viu, Maria? Eu conheci uma sala de terapeuta há 22 anos atrás. E eu sou super a favor. Faço terapia, tenho minha terapeuta. Eu acho que essa questão do autoconhecimento é maravilhoso. Você usou essa questão de limpar a casa, né? Eu acredito que toda vez que eu vou na terapia é como se eu fizesse uma higienização na minha mente, nas minhas memórias. E sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a melhorar. Então, eu sou super a favor. Fiquei encantado com essa metodologia que você trouxe hoje aqui. Muito obrigado, meus parabéns. Foi um enorme prazer conhecer e conversar com você, Maria. Obrigada, igualmente. Eu também estou muito feliz, como eu falei no início, né? Eu estou aqui quebrando crenças limitantes, gente, porque eu quero fazer live, eu quero participar mais, eu quero me desbloquear nesse sentido. Porque reprocessar é reprocessar os traumas, mas ainda fica as crenças limitantes. É um trabalho constante que você tem que estar quebrando. Eu agradeço a oportunidade de te conhecer, de estar ouvindo. Foi maravilhoso, tá? Inclusive, o que você falou foi linkando com algumas psicografias minhas. Eu comecei a entender, através da tua ótica, as psicografias que eu faço, de algumas coisas, tanto de livro como normal, vem batendo com o que você fala. Então, para mim, foi gratificante nesse sentido. Mostrar que eu estou no caminho certo, que as psicografias que estão vindo para mim, elas têm uma essência e têm um porquê de estar vindo. Então, hoje, para mim, foi muito alegre o bate-papo aqui, e esse aprendizado com você. Espero estar de novo aqui com você aqui no próximo mês, aprendendo um pouco mais, e saio muito bem socratiano, só sei que nada sei, porque o que você falou hoje, que você nos apresentou, para mim foi muita surpresa, foi algo que definitivamente eu jamais imaginei que o tema seria assim, seria esse esclarecimento e essas novidades aí que me deixou aqui de boca aberta como uma criança esperando o presente, viu? Brigadão, que Deus abençoe esse trabalho teu, porque muita gente precisa desse trabalho, que as pessoas que estão vendo a live procurem você, conversem, e que esse trabalho seu seja muito estendido, porque é muito lindo, tá? É muito lindo. Brigadão, gratidão e muito amor. RRR
H. Renovo, renovar-se, resiliência, hoje melhor que ontem. Hoje é o melhor dia da minha vida, Maria. Um beijo para você. Tchau. Fui. Já vamos se desligando pro Rômulo falar. Eu queria tirar uma dúvida com você antes da gente encerrar a live. As pessoas estão perguntando se você tem algum telefone de contato. Depois o Luiz me passou seu zap. Se você tem algum número comercial. Porque no YouTube, quando a gente vai divulgar essa live, que a gente vai para o nosso canal do YouTube, essa live, a gente coloca lá o teu Instagram, fala um pouquinho o nome do teu Instagram e se você puder passar o telefone com o DDD, o Zap, para as pessoas entrarem em contato com você. Fica à vontade. Então, meu Instagram é terapia.renovo. O meu telefone para confidências, eu tenho 2 telefones, né? Um é para confidências, porque eu estou tratando o quê? Problemas emocionais, são problemas delicados. Então, eu disponibilizei um número só para confidências, né? Que é 86 99 38 27 65. Lá você vai o quê? Vai desabafar e eu vou dizer como eu posso ajudar, tá? Eu tenho um outro contato que é para tirar dúvidas, que é 86 88 22 10 20. Nesse contato, a pessoa entra e tira as dúvidas, valores, procedimentos, todas as dúvidas. Ô Maria, você poderia repetir os 2 números e as funções desses números, que são números diferentes para as coisas diferentes. Você poderia repetir novamente para o pessoal que está acompanhando a gente poder anotar? O Luiz colocou aqui, ó, já um dos números. Se você pudesse repetir novamente os 2 números, por favor. Esse número que o Luiz colocou, ele é para dúvidas, que é 88 22 10 20, certo? Dúvidas. Então tá errado. Dúvidas. O 86 999 38 27 65 é para confidências. Tá. Nós vamos deixar o seu Instagram também, né? Que é terapia.renovo, né? Não esquece, pode adicionar a Maria lá. E aí vocês lá tem telefone de contato, tem todo o trabalho que ela desenvolve. Tá muito interessante. Maria, novamente, gratidão por você compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Foi de uma forma simples, objetiva, né? Nós adoramos, eu aprendi muito aqui. A gente falou sobre temas, coisas novas. É muito importante isso para a gente. Então, eu gostaria de te agradecer. Tá feito o convite, nós vamos agendar uma nova data. O mês de março, eu acho que a Live Papo de Amigos está com a agenda lotada, mas eu já vou ver uma data com você para a gente fazer uma nova live, te convidar novamente. Tá certo, gratidão, graça e paz. Gente, é como eu falei, né? Estou muito grata por esse convite. Eu acho que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E eu estava precisando estar aqui com vocês, até para me desbloquear, porque eu preciso trabalhar no Instagram, porque eu quero levar o renovo para muitas pessoas. E aqui é o canal, né? É o canal para expandir esse conhecimento. E porque essa é a minha missão, esse é o meu chamado. Eu entendi que esse é o meu chamado, tá? Anteriormente eu trabalhava numa outra área e após eu resolver os meus problemas, eu entendi que aqui é a minha missão, é o meu chamado, é o meu propósito. Ó, o nosso parceiro aí, o TV Superativa, ele colocou, confere os números, Maria, são esses os números que ele colocou no chat aqui, ó. É o 86 88 22 10 20 para dúvidas. E o 86 99382 99382 765 para confidências. É isso, né? Isso, 99 38 27 65. Isso, muito bem. Então, Maria, novamente, gratidão por hoje. Gratidão por você reservar um tempo para vir nos ensinar, para compartilhar os seus conhecimentos. Foi muito importante para a Live Papo de Amigos ter uma pessoa com a sua capacidade, com a sua simplicidade, com a tua luz e com a tua energia.
Gratidão, gratidão. Estou muito feliz de ter participado. E a gente tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Exatamente. Muita coisa. Porque esse tema, ele vai longe, ele abrange muito, muito. E tem tudo a ver também com esse processo de evolução, esse trabalho que o professor faz, sabe? Essa questão de suicídio. Enfim. Sim. Gratidão, É mesmo. isso. Te agradecendo. O TV Esperativa, sim, a Maria faz atendimento online, tá? Através desses telefones que tá aí, você tira todas as dúvidas. Maria, eu vou encerrar Então, dá então a live. super certo, tá? Isso. Agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Que vocês tenham uma linda noite e uma semana abençoada com muita luz, com muita paz. Gratidão a todos e uma boa noite. Boa noite, gratidão. Então...